Amém. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Eu não sei se você esteve aqui na quarta-feira, né? Se você assistiu, foi uma bênção. O Espírito Santo teve liberdade aqui e ele falou conosco, ele se moveu. E eu sei, a gente sabe que ele está aqui também, né? E para mim é um desafio falar sobre o Espírito Santo, porque a multiforme graça do Espírito Santo, né? Tanta coisa que a gente sabe e tanta coisa que a gente tem para aprender, né, sobre ele. E eu vou falar sobre algumas coisas aqui que o Senhor me tocou para trazer para nós nessa noite, né? Que o Senhor me ajude, né? Que o Senhor me abençoe e me dirija naquilo que Ele quer que eu compartilhe com a igreja. Amém? Senhor, nós nos colocamos, eu me coloco aqui diante de Ti, te pedindo, Senhor, o Teu entendimento, a Tua sabedoria, Pai, porque eu sou tão limitada, Senhor. Mas Tu és ilimitado, Tu és o dono de toda a verdade, de toda a sabedoria, de todo o entendimento, Pai. Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, nessa breve mensagem, Senhor. Fala aquilo que precisamos ouvir, fala aquilo que precisamos aprender de Ti, Senhor. Eu te agradeço pela Tua presença aqui, porque a Tua palavra nos garante que onde 2 ou mais estão reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Aqui somos mais de 2. Então, nós sabemos que o Senhor está aqui. Então, Senhor, eu sei que a Tua presença é maravilhosa, a presença do Teu Espírito Santo é linda, mas o que a gente pede, Senhor, é um pouquinho mais. É a manifestação dessa presença. É a manifestação do mover do Espírito Santo. Nós desejamos, eu desejo ansiosamente, Senhor, a manifestação do poder que flui através do Espírito Santo na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dessa igreja. Eu oro, Senhor, declarando a minha dependência a Ti, ao Teu Espírito que nos ajuda e nos ensina. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, quem é o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, ele faz parte, né, da divindade, da divina trindade, né, a gente pode falar assim, e ele é o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Existem coisas que a gente às vezes tenta entender e não entende, mas existem os mistérios da fé. São coisas que a gente aceita pela fé e que o nosso entendimento muitas vezes não alcança, né? Eu sei que alguns alcançam, outros não, mas o que importa é termos fé e acreditarmos que a palavra de Deus ela é a pura verdade. Não existe nenhuma verdade acima da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente, ela é inerrante. Amém? Bom, o Espírito Santo é um membro da Santa Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. E ele tem os mesmos atributos que o Pai e o Filho têm. E eu queria ver com você, em algumas passagens, sobre alguns desses atributos que os 3 têm, né? Bom, queridos, vocês que estão aí na mídia, que vão me ajudar aqui, em alguns momentos eu vou falar o versículo na Revista Atualizada, em alguns eu vou falar na Nova Tradução, na linguagem de hoje, tá? NTLH. Essa que eu vou falar agora é da Revista Atualizada, tá? Bom, um dos atributos do Espírito Santo, ele é eterno. Em Hebreus 9, verso 14, a palavra de Deus fala assim, olha. Deixa o Luiz colocar para vocês seguirem comigo, para quem não está com a Bíblia. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Né? Vamos ver que esse atributo aqui, ele é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém? Aí está mencionado, né? Que pelo Espírito eterno, ele é eterno. Ele também é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ainda na Revista Atualizada, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Vamos ver como ele é onisciente. A Bíblia menciona:
Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele é também onipresente, um outro atributo que os três têm. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em Salmos 139, versos 7 e 8. Essa é na Nova Tradução na linguagem de hoje. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Ele é onipresente, né? Então, ele é também onipotente. Ele tem todo o poder. Jó 34, 4 fala: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Ele tem todo o poder. Amém? O Espírito Santo, ele também é uma pessoa. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, tá, Paulinho? Ele tem uma mente. Eu vou declarando, porque são muitas passagens, então acho que eu vou botando para a gente não ficar, né, assim, falando muito. São muitos versículos. Eu só estou falando os versículos, gente, porque a Bíblia é a verdade, né? Não adianta eu falar alguma coisa e não estar na palavra de Deus, tá? Então, bom, vamos ver. Eu falei que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Olha só, ele tem mente, ele intercede, ele tem emoções, ele ama, ele fala e ouve, ele guia, ele concede dons. E tudo isso está na Bíblia. Olha, ele intercede, Romanos 8, 26, na Revista Atualizada. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que maravilha, ele é nosso intercessor e nos ensina também. Ele tem emoções. A Revista Atualizada também, Efésios, capítulo 4, verso 30, fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, né? Então, que nós aprendamos na palavra de Deus, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo. Amém? Ele ama. Romanos 15, verso 30, na Nova Tradução na linguagem de hoje. João 16, 13. Desculpa, ele ama, né, que eu falei. Está escrito, Romanos 15, 30, é isso? Certo. Eu peço, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito Santo dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Então, o Espírito Santo, ele dá amor porque ele ama, ele é amor. Ele fala e ouve. João 16, 13, nova tradução na linguagem de hoje também. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, ele fala e ele ouve. Ele guia. 1 Coríntios 12, verso 3, só a parte B do versículo, tá? E que ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Nova tradução também, nova tradução na linguagem de hoje. Então, vamos lá, vou ler a parte B de novo. E que ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ele concede dons.
1 Coríntios 12. Não botei o versículo, eu acho que é o 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Amém? Então, ele é uma pessoa, ele habita em nós. Nesse que eu li, que ele guia, né? É interessante porque o Espírito Santo ele dá a revelação para a gente, né? Eu não sei se você passou por essa experiência. Antes de eu conhecer a Jesus, de eu ter, né, essa intimidade e ele me ser revelado, a minha família sempre foi muito católica e a gente tinha Bíblia, né? E eu tentei ler algumas vezes. Eu falava, Deus, como é que pode alguém ler isso aqui? Que coisa, eu não entendo nada. Para mim não faz sentido nenhum. Parece que não tem sentido isso que eu estou lendo. E uma coisa tão incrível, que quando eu aceitei ao Senhor, né, que eu recebi Jesus, e o Espírito Santo veio habitar em mim, eu lia e eu entendia, eu fiquei tão maravilhada com isso, eu falava, meu Deus, eu estou entendendo tudo que eu estou lendo. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina, né? Ele é o nosso professor, ele nos ensina. É incrível isso, e eu fiquei tão maravilhada. Lógico que algumas coisas eu ainda não entendia, mas é muito interessante quando você lê e o Espírito Santo começa a te revelar, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu queria contar até uma experiência que a Andréia contou ontem para a gente. Ela falou que a filha dela, né, que estuda fora do país, e tem uma menina que mora, divide o quarto junto com ela, e que ela falou que essa menina ela era de uma família cristã, e ela saiu para estudar, e foi para a Inglaterra, estudou teologia, e ela simplesmente agora não crê mais. E a Júlia começou a conversar com ela um pouquinho sobre a Bíblia, e ela falou, não, eu estou convencida, não creio mais. E estudou teologia, e quando a Júlia falava alguma coisa, ela rebatia na palavra, porque ela entende a palavra. Né? Os fariseus também entendiam. Não adianta entender a palavra, mas não ter o Espírito que revela. Então, sem o Espírito Santo, a gente pode até ler e entender as histórias, né? Entender os tempos, mas sem a revelação do Espírito Santo, você não tem um encontro real com Jesus. Então, eu achei interessante ela contar sobre isso, porque a gente vê que se você não tem o Espírito Santo, se você não tem o selo do Espírito Santo, né, você não consegue alcançar essa intimidade com o Senhor, não consegue entender e aprender e viver a palavra de Deus. Né? O Espírito Santo ele é o nosso professor. O Espírito Santo ele habita em nós. O Espírito Santo ele sempre atuou na Terra, né? Mas é interessante porque no Antigo Testamento a atuação dele era destacada em alguns momentos. E é interessante porque o Espírito Santo ele atuava na vida de alguns homens de forma pontual. Aí eu até queria ler algumas coisinhas aqui, né? O Espírito Santo atuou em José, capacitando ele para interpretar o sonho de Faraó, né? Que não precisa colocar, tá? Só vou mencionar. Gênesis 41, 34, está ali. Deu habilidade e inteligência para o serviço a Bezalel e a Aholiabe, está em Êxodo 36, quando Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo, né? Ele deu sabedoria e inteligência, né, a Bezalel, que era um artesão, mexia com pedras, mexia com madeira. Ele recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo o capacitou para que ele construísse o que ele precisava construir. E o Espírito Santo faz isso ainda conosco, né? Glória a Deus por isso. Capacitando Gideão na liderança, Juízes 6:34. Dando força extraordinária a Sansão, Juízes 14:6.
e falou por meio dos profetas, Isaías 48:16. Isso no Antigo Testamento, né? E a gente pode passear pela Bíblia e ver vários episódios, né, que o Espírito Santo de Deus tomava uma pessoa, né, para realizar algum feito, para fazer a vontade de Deus naquela situação. Bom, após a vinda de Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo, ele habita agora em nós. Amém? Nós, ele habita em nós. Né? Em 1 João 4 fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nenhuma mentira, nenhum falso ensino, nenhum pecado, nenhuma artimanha de Satanás prevalecerá contra a igreja de Cristo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Nós temos o Espírito Santo. Nós temos esse discernimento espiritual. O Espírito da verdade, João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Palavras de Jesus. Jesus usou o termo Espírito da verdade para o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos ensinará e nos fará lembrar. João 14:26. O Espírito de Deus é o nosso professor, é o nosso tutor, para que possamos compreender os ensinos da palavra de Deus. E é interessante porque os apóstolos andavam com Jesus, né? Eles viam tudo que Jesus fazia, eles viam Jesus orar, eles viam as maravilhas, eles viam como Jesus se relacionava com as pessoas, eles viam o relacionamento de Jesus com o Pai. Mas interessante porque mesmo eles vendo tudo aquilo, eles não tinham o Espírito Santo. E muitas coisas eles não entendiam, não compreendiam. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Mesmo após tanto tempo juntos, após viver o ministério com o seu mestre, eles não compreendiam a necessidade de Cristo padecer. No meio do seu último discurso, Tomé pede para que Jesus, ele diz, Jesus, mostre-nos o Pai. Está em João 14:8. Sem compreender que em Cristo estava toda a plenitude da divindade. Sem a iluminação do Espírito Santo, eles nunca teriam compreendido a obra redentora de Cristo e a sua função como seguidores de Jesus. O que acontece? Jesus fala, né, eu vou para o Pai, mas vem o Consolador. Jesus não pede, fique aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. Qual foi esse revestimento? Foi o Espírito Santo. Lembra que eles se reuniram, orando, buscando a Deus, e veio um vento impetuoso, e de repente eles viram as línguas sobre as cabeças, e eles foram batizados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Profetizaram, e desde esse dia o ministério deles impulsionou, e eles fizeram o que eles tinham que fazer. O chamado que eles tinham, eles conseguiram cumprir, porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo. E nós também hoje, a gente precisa, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um ministério, tem algo específico que o Senhor nos chamou para fazer. E nós precisamos ser revestidos, ser cheios do Espírito Santo, para que a gente consiga cumprir aquilo que Deus propôs para nós, né? A gente precisa do Espírito Santo. Ele nos conduz, ele nos guia, ele nos orienta. João 16, 7, 8 fala, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Amém? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E é interessante porque Jesus falou, eu não vos deixarei, eu nunca vos abandonarei.
Como é que Jesus está com a gente? Através do Espírito Santo, que Ele mesmo enviou. Nós temos Ele pertinho de nós. Apenas o Espírito Santo, 2 Coríntios 3, 12. Apenas o Espírito Santo é capaz de remover o véu que está no coração dos homens, impedindo que compreendam a verdade sobre Deus e Cristo Jesus. Além dele nos ensinar, o Espírito nos lembra de tudo o que Cristo prometeu. Ele nos traz consolo, a lembrança das verdadeiras palavras do Senhor e a convicção que são verdadeiras. Ele traz à nossa memória o que nos traz esperança, o que nos dá esperança. Lamentações 3:2, né? Bom, para quem o Espírito Santo de Deus, para quem é o Espírito Santo? Ele é para um grupo seleto? É para todo mundo? Como é que é isso? Eu sei que eu estou falando coisas elementares que muita gente aqui está cansada de saber, mas é bom a gente falar, né? Ele é para todo aquele que entrega a vida para Jesus e o reconhece como o único e suficiente Salvador. Se eu aceitei a Jesus, se você aceitou a Jesus, nós entregamos a nossa vida, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós entregamos a nossa vida e o Senhor vem habitar em nós através do Espírito Santo de Deus. Amém? Mediante a nossa fé, ligou-se a nós como um selo, uma marca. Nós somos marcados, né? Eu olho para a Rejane, eu não vejo o selo. Mas quando o mundo espiritual olha para ela, quando o diabo olha para ela, ele vê o selo. Ele vê o selo em você. Ele vê o selo em você. Ele vê esse selo. Ele vê o selo em nós. Nós temos, né, o selo de sangue, com a digital de Jesus, assim. Nós temos essa marca, esse selo. Nós somos separados. Nós somos marcados, porque nós somos propriedade de alguém. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! O inimigo não pode me tocar e não pode te tocar. A não ser, né, que eu abra uma passagenzinha para ele. Aí ele entra. Como é que a gente abre uma passagenzinha? Pecando, errando. E se eu sei que eu abrir, eu tenho que... Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Reconheço o meu pecado, né? O Espírito Santo me convence, me mostra o meu pecado. Eu me arrependo e o Senhor me perdoa e essa brecha imediatamente é fechada. E o inimigo não pode nos tocar. Amém? Efésios 1, capítulo 1, verso 13, na revista atualizada. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Se nós estamos nele, nós ouvimos a palavra, né? Nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, acreditando, né? Acreditando no nosso coração, declarando com a nossa boca, o Espírito Santo vem e nos sela. Isso é bíblico. Acabamos de ler. Não existe salvação sem o Espírito Santo. Sem ele, a nossa conversão é aparente. Por quê? Porque ela não dá fruto. É sem fruto, é vazia. É mentirosa, é só aparência. Eu não quero viver de aparências diante de Deus, principalmente, de jeito nenhum. Então, gente, eu estou trazendo essa mensagem porque, assim, eu quero falar sobre o enchimento do Espírito Santo. Eu estou falando um pouquinho o que é o Espírito Santo, eu sei que você sabe, mas muita gente não tem muito entendimento. E o que a gente precisa saber, nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios dele, cheios do Espírito Santo.
Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Em Lucas 11:13, essa passagem ela nos ajuda a entender que a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, fala assim: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Gente, eu sempre li essa passagem achando que era para dar coisas. De verdade, eu nunca prestei atenção no final que ele dá ênfase a: é o Espírito Santo que eu quero dar. Vocês são maus, dão as coisas boas para o seu filho. E vocês que são os meus filhos, sabe o que eu quero dar para você? É isso que Deus estava falando para mim. Sabe o que eu quero realmente dar para você? Uma casa com piscina? Não, ele também quer. Mas isso não é prioridade. Né? Buscar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. O que eu quero dar para você, minha filha, o que eu quero dar para você, meu filho, é o Espírito Santo. É que você seja cheio, do Espírito Santo, que você seja cheia do Espírito Santo. Até transbordar, cheia. Depois de receber esse selo, eu preciso buscar ser cheio. Porque Ele dá o selo. Mas compete a nós buscarmos, pedirmos, desejarmos, ansiarmos desesperadamente, ser cheios. Uma coisa preciosa, de valor. Você tem um filho. Você vai dar, você quer presentear, mas você quer ver se ele vai cuidar daquilo que tem muito valor. Eu não posso dar para um filho que vai desperdiçar uma coisa tão preciosa, de tanto valor. O meu filho tem que ter um entendimento do que eu quero dar para ele, daquilo que tem muito valor. Que eu e você entendamos o valor precioso do Espírito Santo. Eu tenho pedido para Deus me ensinar a entender um pouquinho desse valor que tem o Espírito Santo. Porque fazendo esse estudo, eu fui despertada, gente. De verdade, eu acho que nós, como igreja, precisamos, né? Porque o projeto de Deus é me encher, é te encher do Espírito Santo, para que eu e você possamos fluir no Espírito. A gente precisa fluir no Espírito. Se eu não estiver cheia do Espírito Santo, eu não vou fluir no Espírito. Eu não vou cumprir os propósitos para o que Deus me chamou. Eu não vou conseguir. Eu não vou ser capacitada para isso. Eu preciso ser cheia, eu preciso fluir no Espírito. Para eu fluir, eu preciso ser cheia. Não basta só o selo. A parte dele ele faz, ele sela. E a busca é nossa. Quem tem que entrar na água somos nós. Sabe? O Espírito não vem, traz uma nuvenzinha e vai flutuando com a gente. E entrega assim, vai, meu filho, nas águas. Não, a gente tem que entrar. A gente tem que dar os passos. A gente tem que mergulhar, a gente tem que confiar. Mergulhar lá no fundo e ser conduzido pelo Espírito Santo. Olhem que interessante. Efésios 5:18. Eu acho que é a revista atualizada, Paulinho. Essa eu queria que a gente lesse. Deixa eu ver se é essa versão. Eu vou ler aqui. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sempre que na Bíblia, eu sei que muita gente já sabe, o Espírito estiver com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, tá bom? Quando estiver com letra minúscula, é o Espírito humano. Eu queria que você lesse de novo comigo. Vamos ler em voz alta? Vamos lá. Você pode botar de novo, Paulinho? Obrigada. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Amém? Vamos nos encher do Espírito. Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito. E é interessante porque nesse texto o apóstolo Paulo ele usa essa palavra embriagar, se embriagar, né? Bom, para alguém ficar embriagado,
ele tem que beber uma certa quantidade. Não é verdade? Porque com poucos goles, ninguém fica embriagado. Você pode até falar, eu sou sensível à bebida. Eu sou. Graças a Deus eu não gosto, nunca gostei, mas assim, as poucas vezes que eu bebi, com pouca coisa eu fico um pouquinho tonta. Mas embriagado, para você se embriagar, você tem que beber pouco? Não, você tem que beber muito. Muito. E é isso que essa passagem fala. Eu não quero que você se embriague com qualquer outra coisa no mundo. Eu quero que você se embriague de mim, do meu espírito. Ele deu o exemplo do vinho, mas tanta gente se embriagando com tanta coisa. Se embriagando com a namorada, se embriagando com trabalho, se embriagando com dinheiro, se embriagando com prostituição, se embriagando com qualquer coisa que seja, com álcool, com drogas, né? Se embriagando com trabalho, o trabalho na casa de Deus. Olha, coisa estranha de falar. Né? Posso estar me embriagando com o trabalho, nossa, eu estou fazendo uma coisa muito maravilhosa na casa de Deus. Mas você não está sendo cheio do Espírito Santo. E o que Deus quer? Deus quer que a gente se embriague do Espírito, que a gente beba dele. Ele quer que nós caminhemos até as águas que correm do trono. Ele quer que a gente entre e mergulhe nas águas do Espírito. É assim que a gente vai se embriagar, entrando na presença dele, clamando por ele. Amém? Que o Senhor desperte em nós esse desejo de nos embriagarmos. Amém? 1 Coríntios 12, 13. Assim também todos nós, na nova tradução, na linguagem de hoje, tá, Paulinho? Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, nós precisamos nos embriagar, beber até ficarmos chapados da presença do Espírito Santo. Tá? A gente vai curtir uma onda diferente. Vamos ficar embriagados do Espírito Santo. Olha que maravilha. Gente, que delícia. Muito tempo que eu não fico, mas eu quero ficar. De novo. Amém. Em nome de Jesus. Se já experimentamos um pouco do Espírito Santo, que é o selo, a marca, agora nós precisamos desejar nos embriagar dele. Deseje ardentemente o enchimento do Espírito Santo na sua vida. Eu desejo, eu quero esse enchimento, eu quero me embriagar, eu quero mais. Eu quero ir além, sabe? Aquela coisa, a presença de Deus é maravilhosa, mas a manifestação da presença é ainda melhor. E é isso que a gente tem que querer mais profundo, mais próximo, mais perto. Deixa o Espírito Santo te inundar nessa noite e te capacitar com o seu poder, para que você viva uma vida para a glória de Deus. E se você deseja ser embriagado, ser cheio, eu quero que você venha aqui na frente, que eu queria ministrar. E eu quero, por favor, Gabriel, você pode, por favor, ministrar um louvor? Enquanto esse louvor vai estar tocando, eu queria que eu e você, que a gente clamasse para que a gente fosse cheio do Espírito Santo, para que o Senhor nos encha nessa noite. Pode ser hoje.